aquilo que se chamam as transições tecnológicas ou técnicas, quando acontecem, existia já uma alternativa. Por isso, aliás, muitas vezes houve fortes reações de certos setores tradicionais. O mais exemplar sempre é a questão das máquinas, não é? Das máquinas a vapor, quando tínhamos ou de novas máquinas industriais, quando nós tínhamos movimentos operários a destruírem essas máquinas, porque viam-nas como uma ameaça ao seu posto de trabalho. Ou seja, já existia a tecnologia, havia o receio social da tecnologia. Aqui, por todo um conjunto de razões políticas, sobretudo, resolveu fazer-se uma transição, isso não se prende apenas com o setor automóvel, resolveu fazer-se uma transição sem se ter de facto, porque transitar tem de se transitar para alguma coisa, ou para algum lado, ou para algum procedimento. E nós aqui estamos a transitar, mas sem saber muito bem. Quer dizer, sabemos para onde é que vamos, mas ainda não temos as coisas devidamente criadas. E é curioso, por exemplo, há algum tempo, para aí há um ano e pouco, muita, por exemplo, da imprensa inglesa começou a encher-se de artigos de opinião sobre, meu querido carro elétrico, eu entusiasmei-me tanto e agora isto está tão difícil. É claro que todos os processos de transição têm as suas dificuldades. Este meteu-se a política a meio, o que nunca é propriamente uma boa questão. Depois, e apenas para esclarecer, a minha relação é que eu não guio bem, arrumo ainda pior, mas há uma coisa que faço estupendamente, que é caixa de velocidades, mudanças. Lisboa, calçada do Inho do Vento, chuva e subir. A rampa do Corte Inglês passa publicidade, esse tipo de coisas, sim. O resto são um destroço. Ponto de embreagem. Ponto de embreagem. Sou a prova que se pode aprender. Caixa automática. Caixa automática. Mas adoro. Como é que eu vou para a caixa automática se é a única coisa que eu sei fazer de jeito? É de facto a caixa convencional. E note que quando acabei de tirar a carta, escolhia os percursos para não ter de fazer ponto de embreagem. Quando descobri como é que aquilo se fazia, pronto, passei a dominar. Portanto, para mim é a mesma questão, a minha única autoestima na relação com o automóvel. Mas tenho uma condução muito pacata e tudo, tirando aquele momento da caixa de velocidades. Ora, nós temos de perceber o seguinte, não é apenas uma transição energética que nós aqui estamos a ter, e depois sempre a ideia de que há umas coisas que não têm impacto, tudo tem impacto. Não é? Portanto, vamos nos deixar de lirismos, agora nós temos é de escolher que tipo de impacto é que será mais vantajoso ou menos vantajoso, e parece-me, porventura, que o elétrico terá um impacto menor. Tem algumas coisas, aqui também já foram referidas pelo Zé Manuel, a questão dos recursos que se precisam para a construção de carros elétricos muitas vezes estarem em geografias muito difíceis, não é? E impactar muito com a vida de determinados povos. Mas nós vivemos num mundo que durante anos, mais de um século, esteve pendurado no problema do petróleo, não é? E onde é que estava o petróleo? Quer dizer, as crises petrolíferas. Portanto, tudo, não há propriamente uma solução, como às vezes nós queremos acreditar que existem soluções maravilhosas. Agora, há também outra transição que tem de ser feita. E essa transição é uma transição fiscal. Porque o automóvel e a indústria automóvel tornaram-se no novo imposto sobre o tabaco. Ou sobre os vícios, só que aqui não é um vício porque as pessoas estão dependentes do automóvel e sim, as pessoas devem... Eu sou uma adepta dos transportes públicos, sim, mas vivo em Lisboa. Se sair daqui, vocês desculpem, mas se viverem numa vila ou numa aldeia de Portugal, os vossos filhos não vão a lado nenhum se a partir dos 18 anos não tiverem um automóvel, as pessoas não trabalham, não vão a um centro de saúde, porque de facto é assim que é. É assim que é. E deixemos-nos de lirismos, porque também não é possível pôr uma rede de transportes públicos para ir buscar a uma pessoa, a uma aldeia. Portanto, há esta ideia de que iremos todos de bicicleta para não sei onde, quer dizer, não é de modo algum, não faz sentido. Aliás, pode ter contornos desumanos, como aconteceu durante a Covid, quando aqueles trabalhadores lá em baixo no sudoeste alentejano foram, coitados, postos em confinamento, não se sabe porquê, porque estavam lá no meio daquele espaço ao ar livre todo, e depois lhes deram umas bicicletas para eles irem trabalhar. Uma pessoa que trabalha numa estufa, fazer não sei quantos quilómetros para ir de bicicleta para lá e voltar ao fim de um dia de trabalho numa estufa, que não deve ser nada fácil. Mas enfim, passando à frente. Vamos aqui para aquilo que me interessa, que é o fisco. Há 129 anos chegava a Portugal o primeiro
automóvel, já se sabe, foi comprado pelo Conde de Avilés, Santiago do Cacém, e quando ele chegou aqui à alfândega, o carro importado, nós chamamos-lhe carro, mas na alfândega o carro importado vinha de Paris, Dom Jorge de Avilés. O problema é que quando ele chega à alfândega, há uma questão, que taxa é que se vai aplicar àquilo? É uma máquina agrícola, é uma máquina a vapor, houve ali a alfândega discutiu, devem ter examinado aquilo. Bem, depois de muito terem olhado, os serviços alfandegários optaram por ser uma máquina movida a vapor. E, portanto, foi essa a taxa que foi aplicada ao automóvel que tinha sido comprado pelo Conde, o quarto Conde de Avilés, e que pretendia levar o carro para Santiago de Cacém, que era depois onde ele tinha lá aquilo que poderemos referir como o seu condado. É curioso, porque há bocado estavam aqui a referir a questão quando os carros, em relação aos carros elétricos, o facto de não terem ruído. A primeira vez, e talvez a vez que podia ter sido atropelada com maior risco, foi fora de Portugal, foi em Amsterdão e não foi por um carro elétrico, foi por um... Não, foi por uma bicicleta. Não, isso pronto, claro. Isso é um clássico. Não, foi mesmo por uma espécie de um comboio elétrico, um elétrico, não é? Porque eu só conhecia os elétricos de Lisboa, que eram aquele ruído espantoso, uma coisa fenomenal, quer dizer, ainda vinham lá longe, nós já os estávamos a ouvir. Eu não sabia que havia veículos daqueles que não faziam barulho. E pronto, ia acontecendo. Portanto, esta questão do ruído é de facto importante e tenho a dizer-vos que nesta viagem da máquina a vapor do Conde de Avilés para Santiago do Cacém, provou-se logo como nós, ao longo do tempo, nos fomos habituando ao automóvel, porque houve um sinistro nessa viagem. Portanto, as pessoas deviam passar aquilo ia a 15 km por hora, uns fugiam, outros não fugiam, não sei o quê, mas houve quem tivesse sido atropelado, porque não se desviou, depois não tinha som. Foi um burro. Foi atropelado um burro e morreu. Reza a história que o Conde de Avilés, para evitar problemas, pagou o preço do burro pelo triplo, que era para não haver questões, mas efetivamente o burro, quer dizer, hoje os animais, não é? Os nossos animais, estão habituados e sabem que se têm de desviar. Quer dizer, alguns, depois temos sempre a grande mortalidade, ouriços cacheiros, cobras, raposas nas estradas, mas aqui isto dá conta de, tal como quando vemos as fotografias daquilo que eram aí, por exemplo, até bairros recentes, quando se vê o que eram os olivais, vários bairros nos anos 70 do século passado, e vemos agora. A grande mudança passa muitas vezes porque há muitos mais automóveis, mas mesmo muitos. Quer dizer, às vezes nas fotografias, quando se vê aquilo que era o bairro da Encarnação, os olivais, o bairro das Estacas, e aquilo que é agora a grande mudança é que as ruas estão cheias de automóveis. E, do ponto de vista fiscal, apenas para que se perceba, portanto, quando isto tudo foi referido, quando se carregava um automóvel a custo zero, é que, para qualquer Estado, é muito complicado como é que adapta a sua fiscalidade a um outro tipo de automóveis, porque tem mesmo de adaptar. Ou seja, nenhum Estado pode, neste momento, abdicar e o Estado português ainda menos, por razões, porque nós vivemos naquela ilusão, não é? De que se pode baixar impostos, pagar mais às pessoas e que o dinheiro há de aparecer de algum lado. Tivemos ali uma perplexidade em 2000, quando é formado o governo da Geringonça, com aquela ideia de que se podia virar a página da austeridade, e depois tornámos-nos mestres numa coisa chamada impostos indiretos, e percebemos que o dinheiro vinha muitas vezes de impostos indiretos e onde entravam os automóveis. Apenas para que se perceba, dados de 2022, em 2022 o Estado português terá arrecadado quase 504 milhões de euros só com o imposto único de circulação. Depois, imposto sobre veículos, 455 milhões. Ou seja, em 2022 o Estado português, só com estes dois impostos, arrecadou por dia 2,63 milhões, só com o imposto único de circulação e com o imposto sobre veículos. Isto é um pouco como quando o Estado estava muito dependente dos impostos sobre o tabaco e depois tinha aquelas campanhas sempre do antitabagismo, não é? Portanto, temos de perceber que uma coisa são os discursos, outra coisa é esta dependência fiscal. Depois, nos tais impostos indiretos, ainda para 2022,
2022, 44% do preço pago por cada litro de gasóleo correspondia a impostos e taxas. Na gasolina, essa percentagem, estou a falar de 2022, depois disto vai tendo sempre variações, é de 51%. Eu ainda nem sequer entrei nestas contas com um outro imposto que também é muito importante, que é o IVA, não é? Porque quando se compram e vendem automóveis, também se paga IVA. Ora, aquilo que se criou em torno do automóvel não é apenas uma indústria que atrai serviços, basta pensarmos naquilo que representa para Portugal, por exemplo, a Auto Europa, não é? Não é apenas o sítio, a fábrica, a indústria, é tudo aquilo depois que lhe está associado, mas nós estamos a falar de uma área de atividade em que, e de consumo, em que a fiscalidade é fundamental. Ou seja, os Estados precisam desta receita fiscal. Portanto, aquela ideia, a princípio procurou introduzir-se muito essa ideia de que agora seria grátis. Não, agora não só não seria grátis, como não pode mesmo ser grátis. Nós temos aqui em estúdio o António Costa, que é jornalista na área de economia, e que poderá... Não vão agora confundir. Não, é o jornalista do ECO, António Costa. E ele poderá explicar, pode ser que ele tenha uma boa notícia para nos dar nesta área, se o Estado pode ou não prescindir desta receita fiscal. A mim parece-me que, quer dizer, que alguma terá de reduzir, mas não me parece, quer dizer, que se possa ter aqui uma reviravolta fiscal. Portanto, nós estamos muitas vezes nestas coisas como o jumento que o Conde da Vileza atropelou, não é? Não estava habituado, não sabia o que era, aquilo vinha a 15 km por hora e o jumento, o burrinho, coitado, deixou-se ficar ali, não fugiu, não sabia o que era e aconteceu o que aconteceu. O jumento foi a primeira vítima da sinistralidade rodoviária em Portugal. E é um pouco também a olhar para as coisas com um olhar, com o mesmo ar de espanto, que o bicho há de ter tido, quando viu aquilo aparecer-lhe pela frente, com que nós estamos muito frequentemente. E agora, chegando aqui, sei que temos muitos ouvintes, e portanto, não vou prolongar muito, que é depois quando nos apanhamos agora aqui no meio, e é em parte também por isso que estamos hoje a fazer este programa, tem a ver com as questões, por um lado, ou não, os automóveis elétricos, sabe-se, os portos estão cheios de carros elétricos chineses, que ninguém tira de lá, os chineses continuam a produzi-los porque não querem interromper a sua máquina de produção, porque isso também tem impactos complicados. Alegam, e isso depois aqui poderemos discutir um pouco, que estas medidas contestam veementemente as medidas protecionistas que estão a ser tomadas em termos europeus, o que, tendo eles razão, não deixa de ter a sua ironia, porque estamos a falar de um país em que o Estado tem uma intervenção muito forte na economia, e estamos a vê-los passar, de alguma forma, como se dizia num antigo anúncio, não é? Que promovia um saudoso, muito saudoso automóvel que fez parte da juventude de muita gente e não precisava não precisava de oficina, não é? Gasolina mal precisa, oficina nem pensar, e nós estamos aqui um pouco no meio desta guerra entre a China e o mundo ocidental, e em que o que está em causa também, e sabemos-lo, não é? É questões de geopolítica e que passam por outros cenários, pela Ucrânia, por Taiwan, por tudo isso, e os automóveis elétricos, de repente, tornaram-se aqui no cerne de uma questão que vai muito para lá do automóvel. Eu só gostava que nós não fizéssemos a figura do burro que o Conde da Vileza atropelou quando ia a 15 km por hora, porque o burro, coitado, não sabia o que vinha ali.